E os 2 primeiros meses do governo federal vêm com novas medidas previdenciárias e outras a caminho. E a bancada federal de Mato Grosso tem bastante dever de casa para fazer. Então vamos saber quais são as prioridades e luta pelo nosso estado. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado federal Leonardo Albuquerque, que assumiu também lá em Brasília a frente parlamentar dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. E todos os nossos telespectadores do Jornal do Meio-Dia, né? Satisfação estar aqui novamente para poder falar com todo Mato Grosso. Deputado, começando aí pela reforma da Previdência, ou segundo governo, pela nova Previdência, que é aí a nova nomenclatura. É fácil de passar esse projeto aí que é tão polêmico? Não e tem é. votos lá na Câmara para aprovar? O governo já tem isso? Não é? Não é fácil essa nova proposta que o governo encaminha, porque cabe ao parlamento a discussão. Nós não vamos aceitar ser por atropelo, porque envolve a vida nossa vida, a vida do cidadão brasileiro, a sua vida que está nos assistindo aqui, a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, mais de 80%, 83% ganha menos do que 2 salários mínimos. E mais de 63% ganha menos do que o máximo do salário mínimo. Então ganha a maioria dos brasileiros. Para ir no específico, o discurso do governo é o seguinte, quem ganha mais vai pagar mais. Dá para acreditar nisso? Não dá. É a verdade? Houve uma mudança muito singela, reduzindo alguns pontos percentuais de quem ganha menos e quem ganha mais um aumento singelo, para ter mais um discurso político do que prático. Não veio uma reforma isonômica. Por exemplo, fatiou e nós não vemos chegar a alguns outros poderes também uma reforma. Então cai em cima só do trabalhador mais uma vez, não vai ser uma matéria fácil. O governo não apresentou hoje ainda um relacionamento adequado com o Congresso Nacional para a garantia de votos para aprovar um projeto tão importante e polêmico quanto esse. Pois é, a gente sabe que essa discussão vai ser longa. O próprio presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que pelo menos até julho não deve ser aprovada. Mas existe também uma grande pressão de outros setores com os deputados, né? Por exemplo, o judiciário pressionando aí para que os parlamentares mudem muitos pontos, principalmente os relacionados aos servidores públicos. Isso, nós estamos na discussão e vamos ouvir todos os setores. Estou pedindo a própria assessoria técnica que nós temos do partido, do Congresso e auditores fiscais, Receita Federal, se colocaram à disposição. Eu já participei de 2 reuniões, né, que ocorreram em Brasília e se disponibilizaram a colocar o corpo técnico para discussão. Então vamos ouvir todo mundo. Mas a gente vai buscar uma previdência justa e digna para os trabalhadores. O que não dá é para ser, mais uma vez, para um setor pode, para o outro não pode. E o pior... O trabalhador, não é, deputado? O trabalhador não pode continuar financiando a aposentadoria das elites. Perfeito. Porque o que ocorre hoje é exatamente isso. Exatamente. Nós queremos isonomia nas previdências dos parlamentares, dos políticos, do judiciário, já que é uma grande questão que eles estão, ser isonômico. Se fosse isonômico para todos os brasileiros do seu teto, que é um teto no máximo R$ 5.000, mas não é a realidade, eu dei os números de quem ganha. E o pior, Lúcio, é colocar... Precisa fazer a reforma da Previdência? Claro, mas coloca como se fosse a coisa mais importante para o Brasil. E esquece uma grande reforma, que é a tributária. Então coloca a culpa da crise do Brasil nos trabalhadores, que a culpa é do aposentado, que o Brasil não cresce, que a economia não melhora porque teve um aposentado que deu o seu sangue, que trabalhou, a culpa é dele. E não por uma insegurança jurídica, uma tributação arcaica que não deixa crescer o Brasil. Então, assim, alto lá, vamos falar com clareza, buscar a verdade dos números e colocar as reformas que são importantes, sim, mas tem que ser com dignidade as pessoas. Deputado, uma outra questão aí é o seguinte, que é as Forças Armadas. Perfeito. Né? Não foi para lá. Não foi. Foi fatiado. Foi fatiado. Vai depois. E vai como lei complementar? É o que apresenta-se, né, o governo de mandar em outro momento. Nós vamos analisar também. Optou por essa estratégia de fatiar o projeto de lei. Não achei adequado, acho que deveria mandar todo mundo para já entrar na discussão, mas provavelmente essa deve ser a estratégia do governo. Outro projeto que foi fatiado para conseguir a aprovação aí dos parlamentares foi o projeto anticrime e anticorrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O crime de Caixa 2, por exemplo, foi fatiado para que ele foi retirado, né,
porque ele seria um projeto que vai causar aí uma grande resistência por parte dos parlamentares para aprovação. Como o senhor recebe, o senhor que é um novo parlamentar ali, né, que é primeiro mandato de deputado federal, realmente o Caixa 2 aí vai afetar a vida de muito político. E só para complementar o que a Nayara colocou, o ministro Sérgio Moro disse que Caixa 2 não é crime de corrupção, deputado? Como que é isso? Pois é, houve essa estratégia, né, do Executivo de fatiar a matéria para facilitar a sua tramitação. Estive até ontem sentado com a assessoria parlamentar do ministro Sérgio Moro. É resultado da pressão dos políticos. Eles não queriam isso. Não, a grande parte dos políticos não desejam entrar nesse tema do Caixa 2, porque infelizmente ainda no Brasil a política é um roubo de rico. Né? Então, e ainda não se adaptaram à nova legislação, que é bom para todo mundo. E não querem entrar por enquanto no tema, mas vão ter que entrar, porque Caixa 2 é crime. Nós temos que entrar assim nessa discussão. Optou por fatiar para que ande com celeridade. Eu até vou apresentar emenda ao projeto do Sérgio Moro, assim, colocando a saúde como crime hediondo, que foi meu primeiro projeto no Congresso Nacional, e outras situações que existem lá de colocar a defensoria pública. Já conversei com o Sindicato dos Defensores Públicos no bargain, na metodologia, para não ficar só juízes e promotores, de ter a figura do defensor público também presente nessa estratégia que o ministro, e outras ações que faremos para contribuir, para enrijecer mais, para endurecer mais o crime hediondo nesse país, mas vai chegar um momento que nós temos que discutir sim e acabar com o Caixa 2. Fazemos a política com ideologia, com proposituras e não com dinheiro. Mas infelizmente ainda a mudança não alcançou a todos. E aí essa discussão vai ficar para um segundo momento. Deputado, um outro foco aí, aliás, um dos focos principais desse pacote anticrime são as facções criminosas, o crime organizado, os traficantes, né, de drogas e de armas. Agora, é possível combater o crime organizado? O senhor é de Cáceres, né? Sim. Da região de Cáceres, sem colocar fiscalização, monitoramento nas fronteiras do país? Se eu moro em Cáceres, deixar um abraço a todos os nossos amigos de Cáceres. Realmente, nós fizemos um estudo na Câmara Setorial Temática, e a Agência Brasileira de Inteligência foi o relator, que mostra. Nós temos duas frentes. Primeiro, investir em tecnologia, monitoramento, porque nós não conseguimos os 904 quilômetros de fronteira que temos, 724 de fronteira seca, colocar um homem, mas você pode melhorar a comunicação, radar, vantes, e no outro ponto, desenvolvimento socioeconômico. A gente não consegue combater a criminalidade sem inteligência, de colocar estrutura e desenvolver o Estado, fazer crescimento econômico. Então não dá, mas que a gente precisa combater o crime organizado, precisamos. É uma crescência pelo Brasil, e no Mato Grosso também vem crescendo as facções. Esse é um tema importante, mas temos que investir. Eu busquei muito investimento, e foi uma das discussões ontem também, sobre segurança de fronteira, investimentos aqui para a nossa faixa de fronteira, que são 28 municípios. Cáceres é um deles, né? Mas somos 28 municípios do estado do Mato Grosso que fazem parte dessa faixa de fronteira, por onde é a porta de entrada dos descaminhos. Mas lembrando que fronteira não é só mazelas, também tem suas oportunidades. Mas você falou perfeito, tem que ter investimento em tecnologia e desenvolvimento socioeconômico. Senão, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Deputado, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Numa próxima oportunidade, a gente fala aí sobre essa frente parlamentar aí dos agentes comunitários de saúde, de combate às endemias, que o senhor assumiu lá em Brasília, que era ocupada pelo atual ministro da Saúde. E é que são tantas pautas, né? São tantas coisas para se falar que tramitam agora no Congresso, importantes aí que afetam a vida de toda a sociedade. Estou à disposição, deixo um abraço a vocês. É uma alegria rever Nayara e Lúcio aqui, agora como deputado federal. E o povo mato-grossense e brasileiro pode contar com o meu mandato participativo e transparente em defesa do trabalhador e do cidadão brasileiro. Obrigada, deputado. Obrigado, eu.